Oi galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Andrada, eu sou o novo componente do GAP e estou aqui junto à equipe do GAP para contribuir no ensino de vocês, principalmente na parte de matemática. Eu sou aluno de medicina da UFPE e vamos lá. Eu fiquei encarregado hoje de dar as aulas sobre triângulo retângulo e as leis do seno e cosseno. Vamos lá. Primeira definição, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus, que ele é simbolizado assim, por esse quadradinho no seu ângulo 90 graus, e às vezes pode ser que tenha um pontinho assim. Só relembrando algumas características dos triângulos, em geral, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus, ou seja, se eu fosse chamar aqui de alfa e aqui de beta, por exemplo, esse aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Nós temos que alfa mais beta mais o ângulo 90 tem que ser igual a 180. Com isso aqui, a gente já pode ver que, sabendo que um ângulo tem 90 graus, que é a característica dos triângulos retângulos, se nós sabermos mais, nós sabemos isso, sabendo mais um ângulo, nós podemos descobrir o valor do outro ângulo que está faltando. Porque nós podemos saber que esse ângulo é exatamente o que falta para essa soma da 180. Também tem outras características que eu vou falar adiante. Essa aqui é a nomenclatura, são alguns nomes que nós vamos usar no estudo dos triângulos retângulos. Essa imagem aqui, eu sei que ela está um pouquinho cheia de letra, mas vamos com calma. Vamos pensar nesse triângulo maior, triângulo A, B e C, esse maior aqui. Deixa eu pegar o laser que acho que fica melhor. Triângulo ABC. Esse aqui é o nosso ângulo 90 graus, tem um quadradinho e um ponto. Primeiro, nós temos que saber que o lado que fica oposto ao ângulo 90, que seria esse a gente chama de hipotenusa. E ele, em geral, é o maior lado do triângulo retângulo. Os outros dois lados, ou seja, o lado B e o lado C, nós chamamos de catetos. Essas letras que eu coloquei aqui, elas são bem arbitrárias, você pode ver imagens dando outras letras para esses lados, entendeu? Isso não é fixo. Outra característica é que se nós traçarmos uma reta no ângulo de 90 graus até a hipotenusa, fazendo com que ele faça 90 graus com a hipotenusa, nós achamos a altura do triângulo retângulo. E dessa forma, como a gente vai ver a seguir, nós estamos dividindo o nosso triângulo maior, o ABC, em dois triângulos que são similares ao triângulo maior. Similares por quê? Porque ele vai ter exatamente os mesmos ângulos do triângulo maior. Dessa forma, os seus lados vão ser proporcionais. É como se eu estivesse pegando o meu triângulo maior e reduzindo ele, todos os seus lados, em uma mesma proporção. E por causa disso, ele vai manter os mesmos ângulos, entendeu? Eu vou tentar introduzir esse conceito nessa imagem, para ver se fica mais fácil. Eu vou chamar esse lado aqui, por exemplo, de alfa. Como a gente viu antes, a alfa mais beta, que vai ser o outro ângulo, mais o nosso ângulo 90 graus, é igual a 180, que é a soma dos lados internos de um triângulo. Vamos pensar no triângulo maior. Aqui nós temos alfa, aqui nós temos o ângulo 90, então este ângulo aqui, ele é o beta, que é o que falta para dar 180. Depois de nós dividirmos esse triângulo maior, o ABC, aqui por o H, nós vamos ficar com esse triângulo, NBH. E com esses ângulos, o ângulo alfa, o ângulo 90, logo o que falta para 180 é exatamente o beta, que é o que ficou aqui do outro lado. E nesse triângulo menor, esse triângulo aqui, que eu estou delimitando agora, nós podemos ver que, como ele já tem um lado, um ângulo que é beta, um ângulo que é de 90, como aqui é 90 e aqui a gente tem uma linha exatamente reta, dando 180 graus, então o outro ângulo tem que ser 90. E se ele tem um ângulo 90 e um ângulo de 90 e um ângulo beta, o outro lado necessariamente para dar 180 tem que ser o ângulo alfa. Logo, acabei de provar para vocês que eu estou dividindo um triângulo retângulo em dois triângulos retângulos semelhantes, ou seja, que têm as mesmas proporções de lado. E com essas proporções,
nós podemos fazer umas relações. Porque, como eu acabei de falar para vocês, esses ângulos são proporcionais, ou seja, se eu dividir, vou dar um exemplo, no triângulo maior, deixa eu pegar nessa imagem aqui que está mais limpa. No triângulo maior, dois lados, por exemplo, a hipotenusa, que seria esse lado A, sobre esse lado C, que é o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo alfa, e fizermos essa mesma divisão em qualquer um dos outros dois triângulos, ou seja, a hipotenusa sobre o lado oposto ao ângulo alfa, nós vamos achar o mesmo resultado. Ou seja, a divisão desses dois lados vai dar igual. Ou seja, nesse caso aqui, o exemplo que eu dei seria o A dividido por o C. O A porque é o lado oposto à hipotenusa e o C que é o lado oposto ao ângulo alfa. Nesse triângulo maior, e no triângulo menor pegarmos de novo o lado oposto à hipotenusa, que é esse B, que é a hipotenusa, o lado oposto é o B, aqui é a hipotenusa, o lado oposto é o A, esse B aqui. Aqui o B, que é o lado oposto à hipotenusa, e o lado oposto ao ângulo alfa, que aqui vai ser o H, o lado oposto ao ângulo alfa. No maior é o C, por isso que eu botei embaixo, e do triângulo menor é o H. Por H, a gente vai achar que essa divisão ela é exatamente igual. Ou seja, nós temos uma proporção, porque nós estamos dividindo todos os lados pelo mesmo número. E isso aqui nós podemos aplicar com diversas combinações dos seus lados, mas sempre respeitando que eles são opostos aos mesmos ângulos. E fazendo essas relações, nós chegamos a esses resultados. Eu vou falar devagarzinho sobre um, mas ele praticamente é você repetindo a mesma ideia. Eu acho que a ideia, o principal é vocês entenderem a ideia e não decorarem apenas essas relações, porque assim não é muito útil, sabe? Você deduzir na hora é melhor, porque ocupa muito espaço na cabeça de vocês e o principal é a ideia, não é vocês só decorar. Por exemplo, vamos ver aqui, no triângulo ABC, temos aqui o triângulo ABC, que vai ser o triângulo maior, e o triângulo HBA, que vai ser o triângulo HBA. Nós temos que A sobre C no triângulo maior, ou seja, A, que é o lado oposto à hipotenusa, A, sobre C, que é o lado oposto ao ângulo que tem duas linhas, que vou chamar aqui de beta. A sobre C vai ser igual a quem nesse triângulo? Vai ser igual ao lado oposto à hipotenusa, que seria esse, porque é oposto ao lado 90, e dividido pelo lado oposto ao ângulo beta, que vai ser esse aqui, que nesse caso seria o M. Ou seja, o A sobre o C é igual ao C sobre o M. Vocês entenderam? Essa proporção sobre os mesmos lados, ela se mantém para triângulos semelhantes, que são os triângulos que preservam os mesmos ângulos. Essa aqui ele fez essa relação com os três triângulos e assim, isolando um ou dois termos, ele conseguiu achar esses resultados. Nós achamos esses resultados. Como eu falei, assim, o principal é vocês entenderem a ideia e não decorar essas relações, porque é relativo assim, a letra que nós damos aos lados, sabe? Não precisamos preservar isso. E não necessariamente a questão vai preservar. Por isso, o ideal é vocês decorarem essa relação, de que a divisão entre lados semelhantes, entre ângulos semelhantes, ela é constante, porque esses triângulos mantêm os mesmos ângulos. A divisão entre os lados ela é constante. Outra característica dos triângulos retângulos é que nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, que ele é exatamente uma derivação dessas relações entre os seus lados. E o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele diz que para qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que aqui a gente chamou de A, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E vocês vão ver para frente que nas questões a gente usa bastante isso. Resumindo, todas essas relações dos triângulos retângulos, nós temos essa tabela aqui, porque ela acaba desconsiderando algumas relações que estavam repetidas naquele slide passado. Aqui embaixo nós temos o Teorema de Pitágoras.
e aqui as outras relações. E aqui mais uma vez aquela imagem do triângulo maior sendo dividido em dois, de forma a fazer dois ângulos de 90 graus com a hipotenusa, ou seja, isso aqui acaba sendo a medida da altura desse triângulo retângulo maior. Aqui, altura H. Outra característica dos triângulos retângulos é que se nós traçarmos uma reta do ângulo de 90 graus até a metade da hipotenusa, nós vamos acabar dividindo o triângulo retângulo entre dois triângulos isósceles, ou seja, que possuem os dois lados iguais. E como é que eu vou provar isso? Eu vou duplicar esse triângulo aqui maior, deixa eu colocar o laser. Eu vou duplicar esse triângulo maior. Esse aqui é o que eu já tinha, esse aqui em cima é o que eu dupliquei, eu girei ele, rebati. Dessa forma eu consegui fechar esse retângulo. E como é que eu vou provar que os lados são iguais? É simples. Nós podemos ver que de C a B nós temos uma reta. Não, vamos fazer o seguinte. Nós podemos ver que esse aqui é um lado e que o M está exatamente na metade desse lado. Da mesma forma, nós podemos ver isso na altura, que o M está exatamente na metade da altura. Logo, eu estou dividindo a reta de C a B na metade, ou seja, esses lados são iguais. E estou dividindo essa linha igual a essa. Então, acabei de mostrar para vocês que eu estou dividindo ele aqui em um triângulo e aqui outro triângulo, que eles são isósceles, temos os dois lados iguais. É importante vocês verem que esse triângulo aqui ele não é igual a esse, mas os opostos são. Vamos fazer umas questões para a gente consolidar esse conhecimento. Eu tentei pegar a maioria das vezes as questões do Enem, porque eu acho que é o foco da maioria de vocês. E principalmente em algumas questões, principalmente essa, ele usa conceitos que não são o objetivo da aula. Isso aqui ele usa a área do círculo. Mas aí eu tentei dar uma adiantadazinha para não tomar a conta do espaço principal. Mas vamos lá para a questão. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deve ser instalada a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deve iluminar uma área circular, ou seja, ele já deu a área circular, de 28,6 metros quadrados, considerando π igual a 3,14, a altura h será igual a... Ou seja, aqui está a luminária, a luminária vai iluminar essa região circular que ele deu, que é 28,26. Ele quer saber a que altura a luminária deve estar. E aqui ele já deu um dos lados, que é 5 na imagem. Aqui eu fiz mais rápido essa operação, que é justamente para não tomar o espaço da aula, que não é o seu objetivo. Mas a área circular a gente calcula por π raio ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado. A área circular ele deu, que é 28,26, eu coloquei aqui, é igual a π, que ele deu, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Aqui embaixo eu passei o raio dividindo 28,6, aqui eu errei, aqui é 3,14. Desculpa. Então temos que 28,26 dividido por 3,14 é igual ao raio ao quadrado. Logo, o raio ao quadrado é igual a 9, feito aqui embaixo. Aqui foi que eu esqueci de botar o quadrado. Se o raio ao quadrado é igual a 9, então o raio é igual a 3, porque 3 é a raiz quadrada de 9. Logo, nós temos esse triângulo, que ele é retângulo, porque ele colocou o quadradinho aqui com ponto. Ele já deu um lado, que foi a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo 90. E nós acabamos de descobrir o raio dessa área circular. O raio é 3. O raio que é exatamente a metade do diâmetro, que é como está aqui na imagem. Então nós temos dois lados e nos falta sabermos um lado, que seria a altura. Como nós podemos descobrir? Nós podemos usar o Teorema de Pitágoras, que ele diz que a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa que é 5 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós temos um cateto já, que é 3, ou seja, 3 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais h ao quadrado. Vamos passar 9 para o outro lado diminuindo, então vai ficar 25 menos 9, que é igual a 16, é igual a h ao quadrado.
Logo, h é igual a raiz de 16. Então, nós temos que h é igual a 4. Então, achamos a resposta dessa primeira questão. Vamos para a próxima. A próxima, ele fala sobre construir origami, né? Ele enrola um pouquinho. Ele fala que uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros, que é esse lado, por 12 centímetros, que é a altura. Ele colocou aqui. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, que vai de A até E, ou seja, ele quer esse valor aqui, ou seja, é isso que ele quer saber. Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que ele tem aqui um retângulo, e que se um lado é 18 e esse lado aqui tem 12, quer dizer que está faltando 6 para a gente completar aqui o retângulo. Porque ele fala aqui em cima que o origami ele é apenas dobrando, não corta. Ou seja, então ele tem que conservar os lados para fazer o retângulo. Então se aqui tem 12, o que está faltando aqui, que foi exatamente esse lado que ele dobrou aqui, para fazer o 18, é o 6. Para os dois lados opostos terem a mesma medida, já que ele já falou que não cortou. Certo? Para as duas alturas serem igual, se aqui é 12 e essa aqui é outra altura, 6 é isso aqui que está faltando aqui, que ele dobrou para cá. E a altura, que seria exatamente esse lado aqui, é o 12, que é o outro lado. Ou seja, aqui é 12. E ele quer saber esse outro lado. De novo, nós temos um triângulo retângulo, nós conhecemos dois lados e queremos saber o outro. O que é que nós podemos usar? Usamos novamente o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que vai ser esse aqui, que é exatamente o que a gente quer saber. Que aí eu vou chamar de x. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto, a gente sabe que é 6, então 6 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 12, mais 12 ao quadrado. Logo, nós temos que x ao quadrado é igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado. 4, 2, 2, 1, 144. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 36 mais 144. Eu vou somar aqui com os 36. 0, 1, 8, 1, 180. Então, x ao quadrado é igual a 180. E agora a gente sabe que x é igual a raiz de 180. E para a gente achar a raiz, a gente pode fatorar 180. Então vamos fatorar 180. Vamos ver se cabe fatorar aqui. 180. A gente pode dividir por 2, dá 90. Por 2 de novo, dá 45. Agora a gente pode dividir por 3, aí dá 15. Podemos dividir por 3 de novo, dá 5. Por 5 dá 1. Ou seja, 180 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, x é igual. Como ele está ao quadrado, a gente pode tirar o 2 dentro da raiz. Vai ficar 2 vezes 3 vezes raiz de 5. Ou seja, x é igual a 6 raiz de 5. Certo? Vamos para a próxima questão. Outra questão do Enem fala que o artesão confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que o menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, ou seja, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, e isósceles porque tem dois lados iguais, cujos catetos, que são os menores lados, medem 2. Ou seja, está dizendo que dois lados, como eu falei, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo.
E se ele está dizendo que é isósceles, quer dizer que os dois lados menores são iguais. E se ele mede 2, quer dizer que esse menor triângulo ele tem dois lados iguais, que medem exatamente 2. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é... E é isso que ele quer saber, o lado maior. O lado da figura toda. Ele deu que a menor peça, que é essa aqui, aqui nós vamos ter o ângulo de 90 graus, já que ele já disse que é um quadrado. Essa aqui é a hipotenusa e esse aqui são os catetos. Eu vou marcar com 1. E eles valem 2, como ele falou. Novamente nós temos aqui um triângulo retângulo. Deixa eu ver alguém. Novamente nós temos um triângulo retângulo, que nós sabemos que é retângulo, que um ângulo tem 90 graus, e nós temos o valor dos dois lados, que no caso é 2. Nós queremos saber o outro. Podemos usar o teorema de Pitágoras, em que eu vou chamar de x, esse lado aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 4 mais 4. Ou seja, x é igual, aqui 4 mais 4 é 8, e 8, então x é igual a raiz de 8, porque eu já tirei o quadrado. Tirei o quadrado, passando a raiz do outro lado. Então nós sabemos que esse lado aqui, que eu vou marcar com 2 tracinhos, é 8. Aqui, mais uma vez, nós podemos ver que ele é formado por também triângulo retângulo, onde aqui é o ângulo de 90 graus, e como ele é isósceles, esse aqui, esse lado, é igual a esse, por isso eu coloquei 2 tracinhos também. E dessa forma nós podemos achar todo o outro lado, da mesma forma, usando o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, eu vou chamar agora de y. Y ao quadrado é igual a raiz de 8 ao quadrado, mais raiz de 8 ao quadrado. Eu vou tirar a raiz por causa que está ao quadrado, porque o 8 ao quadrado ele vai dar 64 e a raiz de 64 é 8. Então o y ao quadrado vai ser ao quadrado aqui, vai ser igual ao 8, porque ele vai estar fora da raiz, mais 8. Ou seja, o y ao quadrado vai ser igual a 8 mais 8, que é igual a 16. Logo, o y é igual a raiz de 16. Que eu vou chamar aqui com 3 tracinhos. 1, 2, 3. Mais uma vez, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós sabemos que ele é isósceles. E se um cateto ele é igual a raiz de 16, o outro vai ser também, já que ele é isósceles. Mais uma vez, nós temos um triângulo retângulo em que nós sabemos dois lados e queremos saber o terceiro. Podemos usar, mais uma vez, o teorema de Pitágoras. Ele é muito útil, principalmente no Enem. Então nós temos que a hipotenusa, que agora eu vou chamar de z ao quadrado, é igual a raiz de 16 ao quadrado. Agora, para economizar tempo, como é a raiz ao quadrado, eu vou simplesmente tirar a raiz. É igual a 16 mais 16. Eu não coloquei ao quadrado aqui porque seria a raiz de 16 ao quadrado, mas a raiz de 16 ao quadrado é exatamente 16. Por isso eu já coloquei 16. Então nós temos que z ao quadrado é igual a 16 mais 16, que é 32. Dessa forma o z ele é igual a raiz de 32. Que vai ser esse lado aqui, que é a hipotenusa desse triângulo. Então eu vou colocar com 4 tracinhos. Mais uma vez aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui vai estar o ângulo 90 graus. Ele é isósceles, então esse lado aqui ele é igual a esse. Eu vou botar de novo 4 tracinhos. Mais uma vez nós temos um triângulo retângulo, sabemos os dois lados, então a gente já sabe o que a gente vai fazer. Vamos fazer teorema de Pitágoras. E eu vou chamar agora de h. h ao quadrado é igual. Aqui os catetos são raiz de 32. Eu já vou colocar 32 para agilizar.
32 mais 32, porque raiz de 32 ao quadrado é 32. Dessa forma, nós temos que o h ao quadrado é igual a 64. Então, eu vou botar aqui h é igual a raiz de 64. Então, quer dizer que esse aqui, que eu vou colocar com um v, é igual a 64. Dessa forma, a gente tem que achar essa altura. E para achar essa altura, a gente já tem o 2, que ele deu na questão. O 3, esse aqui foi o x, esse aqui foi o y. Então, o 3 é igual ao y, que a gente achou, que é raiz de 16, que é igual a 4, mais esse aqui, que é o h, que a gente achou agora, que é a raiz de 64, que é igual ao y. Então, nós temos que a altura, um lado do quadrado, é igual a 2 mais 4 mais 8. 2 mais 8 é 10, mais 4, 14. Ou seja, o lado é igual a 2 mais 4 mais 8, que é igual a 14. Certo? Vamos lá para a próxima. Agora a gente vai começar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Primeiro eu vou introduzir para vocês a ideia de seno e cosseno. Eu não sei se já falaram, por isso eu acho interessante falar. Aqui nós temos novamente um triângulo retângulo. A gente sabe que ele é retângulo porque ele tem esse sinalzinho. E esse aqui seria o ângulo alfa, que é só para a gente nortear. Então, o que seria o seno e o cosseno, que é a ideia dessa parte da aula? Então, o seno ele é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas o que seria o cateto oposto? Em um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, é claro, e nós pegamos um ângulo como referência, por exemplo, esse ângulo alfa, o cateto oposto ele é exatamente o cateto que fica oposto ao ângulo que nós estamos usando como referência, ou seja, ia ser esse lado aqui. Ele é o lado oposto ao ângulo de referência. E a hipotenusa, como eu já falei, é o lado que é oposto ao ângulo 90 graus. Então, o seno é a divisão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Da mesma forma, o cosseno ele é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente? Se nós sabemos que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo 90 graus e o cateto oposto ele fica exatamente oposto ao ângulo de referência, o cateto adjacente ele é o que sobrou. Ele é o que fica em contato com o ângulo de referência e em contato com o ângulo de 90 graus, que nesse caso é esse aqui. E a tangente, que não é o tema da aula, mas é interessante também, ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, que é o oposto do ângulo de referência, dividido pelo cateto adjacente, que é o que está em contato com o ângulo de referência e com o ângulo de 90 graus. Isso aqui é interessante eu falar para vocês, porque se nós colocarmos esses triângulos em um plano cartesiano, em que é circunscrito, ou seja, o triângulo dentro de um círculo que tem raio 1, ou seja, o raio, essa distância que está aqui para cá e daqui para cá, a distância, a metade do diâmetro do círculo é igual a 1. Ou seja, obrigatoriamente a hipotenusa vai ser 1. Dessa forma, por exemplo, esse triângulo aqui que está escrito, aqui a hipotenusa, eu vou botar como H. Aqui, se esse aqui é o ângulo de referência, que eu vou chamar de alfa, nesse caso, eu vou colocar 1 aqui no cateto, na hipotenusa, para ficar mais fácil. Nesse caso, o seno, que vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto, que é esse aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1, porque é o raio do círculo. Dessa forma, o valor do seno ele vai ser igual a esse valor aqui. Ó. Se eu puxar para cá, o plano cartesiano, ele vai ser exatamente igual a esse tamanho. Justamente porque a hipotenusa é igual a 1. Aí você vai perguntar, Lucas, mas para que isso? Porque vamos supor que esse ângulo aqui, alfa, eu esteja chamando, seja 30 graus.
certo? Isso quer dizer que o valor do seno é... Aí você pode declarar que seno é o valor que sobe, ou seja, meio que a altura desse triângulo, ele vai ser a projeção dessa altura para essa linha, para o eixo Y. Isso quer dizer que se eu pegar um triângulo desse outro lado, que ele tiver os mesmos, não 30 graus, mas ele for aqui 30 graus, e esse aqui for o ângulo do triângulo, ou seja, um triângulo que seja todo esse aqui. Deixa eu apagar para ficar mais simples. Apagar tudo isso. Vamos supor que eu pegue um triângulo assim. E esse aqui é o ângulo de referência. Nós sabemos que meia volta é igual a 180, então vamos supor que aqui seja um triângulo, que esse ângulo aqui seja de 150. Ou seja, só falta 30 para ele terminar aqui a meia volta. Isso quer dizer que o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, desse triângulo com ângulo de referência de 150, ele vai ser igual ao seno de 30, porque o seno vai ser exatamente esse valor aqui, ó. Isso quer dizer, como esse triângulo aqui que tá faltando para completar os 180, ele é de 30, eu posso dizer que o seno dele, de 150, é igual ao seno desse 30, porque essa altura projetada aqui no eixo Y é igual. Dessa forma, a gente consegue... vocês vão ver mais para frente que existem alguns ângulos notáveis, que seriam os ângulos de 30, 45 e 60. E dessa forma, a gente consegue saber esses valores, o seno, o cosseno e a tangente, de outros ângulos, como por exemplo de 150, que não está entre os ângulos notáveis. A mesma coisa a gente pode fazer no cosseno. Eu vou mostrar agora para vocês. Assim. Vamos pegar esse triângulo aqui. E o cosseno, como ele é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está em contato com o ângulo 90, que é esse, e o ângulo de referência, ou seja, esse aqui é o cateto adjacente, que eu vou chamar de x, dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, o valor do cosseno é exatamente igual a esse valor aqui, ó. Esse valor, porque aqui vai de 0 e aqui vai aumentando, né, a linha. Então, o valor do cosseno é igual a esse valor no triângulo que está inscrito no círculo trigonométrico. Com isso, a gente pode, por exemplo, descobrir o valor do cosseno naquele mesmo triângulo lá que eu fiz, de 150. Porque o cosseno dele vai ser exatamente a projeção desse lado, porque esse lado aqui é um triângulo com 30 graus, que é o que falta para completar os 180, sendo que nesse caso o cosseno dele vai ser negativo, porque como aqui é 0 e a linha está aumentando para esse lado aqui ela está diminuindo. Então o cosseno dele, do triângulo de 150, vai ser exatamente o valor do cosseno do ângulo de 30, sendo que negativo. Mais para frente a gente vai ver melhor essa parte. Vocês vão aprender melhor. Mais uma vez aqui, a gente está nas definições, né, que eu já passei. E aqui foi uma dica que eu usei para fixar. Eu acabei falando para vocês muitos nomes e muitas definições. E essa aqui foi uma dica que eu usei para fixar e para fazer muita questão. Com o tempo você acaba decorando. É importante que vocês tenham noção de que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa, porque em algumas questões ele só vai dar essa nomenclatura, entendeu? Para você construir a forma, a geométrica, então é importante ter noção desses conceitos. Então, como foi que eu fiz para fixar? Eu desenhava um triângulo, como se fosse uma rampa, aqui. Esse ângulo eu chamava de alfa, e os lados eu chamava como se eu estivesse subindo a rampa. O primeiro é A, descendo a rampa. Na queda é B, e o outro lado que faltou é C. Então eu tinha um triângulo retângulo A, B e C. E para decorar a relação entre seno, cosseno e tangente, eu chamava seno de B sobre A
cosseno de C sobre A e tangente de B sobre C. Ah, mas não está muito fácil de decorar. Vamos lá. A, como é o maior lado, porque ele é oposto à hipotenusa, eu imaginava que ele é mais pesado, então ele tem que ficar por baixo. Senão ele esmaga os outros lados. É figurativo, claro, é só para ajudar a decorar. Então, seno é B sobre A, cosseno é o outro lado, que é C sobre A, porque A é o mais pesado. E tangente, como é que faz para decorar? Se é B e C, eu não sei qual lado mais pesado. Aí é fácil, porque a tangente ela é exatamente o seno dividido pelo cosseno. O seno, que é B sobre A, dividido por C sobre A. Uma fração dividida por outra fração, a gente repete a primeira, B sobre A, e multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, em vez de escrever C sobre A, eu escrevo A sobre C. Para cá a gente corta, porque o de cima é igual ao de baixo, é uma multiplicação, e resta B sobre C. Então, seno é B sobre A, cosseno é C sobre A, que é o que sobrou, e tangente é seno dividido pelo cosseno. Para mim foi mais fácil decorar assim, espero que para vocês não seja, mas também vocês não perdem muita coisa não, se decorarem pelo outro jeito. E até, pensando assim, é até melhor que vocês ocupem menos espaço decorando isso. Mas para mim me ajudou bastante. Sempre que eu começava a prova, eu virava na última página e escrevia essa tabelinha que eu vou mostrar em seguida. Aí nessa tabelinha, a primeira coisa que eu fazia na prova, isso aqui é a tabela de ângulos notáveis, né? Aí eu não escrevia seno, cosseno, tangente, eu botava aqui B sobre A, C sobre A, e aqui B sobre C. Essa aqui é a tabela de ângulos notáveis, vocês precisam saber para o Enem e para algumas outras provas. E ela mostra as relações entre os lados, né, sobre os catetos adjacentes, hipotenusas e catetos opostos, na relação de seno, cosseno e tangente, que eu já expliquei, para os ângulos de 30, 45 e 60. Isso aqui é importante vocês saberem que isso aqui, essa relação, é para os triângulos retângulos. Assim, nós estamos considerando que um ângulo dele é de 90 graus, entendeu? Mas isso vai ter aplicação também em triângulos que não são retângulos. Mas enfim. Então, e como é que a gente faz para decorar essa tabelinha? Tem uma musiquinha que eu vou tentar construir ela aqui do lado para vocês. Vamos lá, B sobre A, C sobre A e B sobre C. E temos aqui para os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então a musiquinha ela é mais ou menos assim. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo dividido por 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente, que é o de baixo, que é o B sobre C, é diferente. Vejam só vocês. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então eu vou cantar agora só a musiquinha sem escrever. A música é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Enfim, vocês podem ficar cantando no instante que você decora essa musiquinha e serve bastante para decorar essa tabela de ângulos notáveis, que é bem importante para a prova. Vamos seguir. Então essa aula, sem perder o foco, né, ela é da lei dos senos e dos cossenos. O que é que a lei dos senos fala? A lei dos senos ela fala que em qualquer triângulo, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, esse lado A. Ele é oposto a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. E esse ângulo B é oposto a esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Isso quer dizer que o lado, que é A, dividido pelo seno de alfa, que é o seno do oposto a esse lado, é proporcional ao lado B dividido
o seno do ângulo oposto, que é B. É proporcional ao seno de B. E o mesmo se aplica ao outro lado e o outro ângulo, que eu vou chamar de θ, de delta. A C é igual ao seno de delta. Essa aqui é a lei dos senos. A lei dos senos. E como você vai perguntar, Lucas, e quando é que eu vou aplicar? Na maioria das vezes, não necessariamente todas, nós vamos aplicar ela como ela envolve uma igualdade e ela possui 4 termos. Nós vamos usar ela quando nós temos 3 termos, na maioria das vezes, e nos falta um. Ou seja, ou quando nós temos 2 lados e um ângulo que é oposto a um desses 2 lados e nos falta um outro. Ou então quando nós temos 2 ângulos e um lado que é oposto a um desses ângulos e nos falta o outro lado. Ou seja, quando nós temos 3 desses elementos, independente de qual seja, e nos falta apenas um. Essa é a maioria das vezes quando nós vamos aplicar a lei dos senos. E a lei dos cossenos? Ela diz que em qualquer triângulo, o quadrado nos lados correspondentes, a soma do quadrado dos 2 outros lados, menos o dobro do produto desses 2 lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Parece bem complicado, mas também não é tão complicado assim não. Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui de referência e o lado oposto. Ele diz que A ao quadrado é igual à soma dos 2 lados ao quadrado, ou seja, B e C ao quadrado. Até agora parece bastante com Pitágoras. A diferença está aqui. É que, além disso, que A ao quadrado, um lado ao quadrado é igual à soma dos 2 lados ao quadrado, menos 2 vezes esses 2 últimos lados, ou seja, B e C ao quadrado, B e C, vezes o cosseno de A, que é o ângulo oposto ao primeiro termo. Ou seja, um lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros 2 lados, menos 2 vezes esses últimos 2 lados que eu coloquei, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro termo. E qual é a diferença entre isso aqui e o Pitágoras? O Pitágoras ele só podia ser utilizado se o triângulo fosse retângulo, se nós tivéssemos um ângulo de 90 graus. A lei dos cossenos não, ele não exige isso. Então nós podemos usar a lei do cosseno mesmo que o ângulo não seja de 90 graus. E outra diferença principal é essa segunda parte aqui da equação. E é importante vocês decorarem. E da mesma forma que eu apliquei ela para esse ângulo A, eu posso aplicar ela para um outro lado, por exemplo, para o lado B, que aí daria isso, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes os últimos 2 termos que eu coloquei, que é A vezes C, vezes o cosseno oposto ao primeiro termo. Então, vocês não precisam decorar as 3, vocês decorem só uma delas, porque é como se você estivesse aplicando ela, mas em outro lado. É só mudar os termos, como se estivesse só girando o triângulo. E agora, mais pra frente, a gente vai ver algumas aplicações dessas leis. Então vamos lá, essa questãozinha, se eu não me engano, é do Enem também. E vamos ver o que ela diz. Para se calcular a distância entre 2 árvores representadas pelos pontos A e B, situadas nas margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C. Vamos lá, devagar. 2 árvores representadas pelo lado A e B. Foi escolhido um ponto C, arbitrário, nas margens onde se encontra o ponto A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram o lado AC é igual a 70, ou seja, aqui é igual a 70, e o ângulo BAC é 62 graus, ou seja, BAC, esse aqui, é de 62 graus. E a ACB é de 74. E ele quer saber a distância entre as 2 árvores, para se calcular a distância entre 2 árvores. Ou seja, ele quer saber a distância desse lado aqui. Eu vou chamar de x.
Então, como é que a gente vai calcular? O que é que a gente tem até agora? Até agora a gente tem dois ângulos e temos um lado. Mas ainda não podemos... Dois ângulos e um lado, o que é que a gente pensa? Isso mesmo, a lei dos sênios. Mas por que a gente não pode usar ainda? Porque nós temos sim, nós queremos saber o valor de x e sabemos o ângulo oposto a x, é 104. Sendo que o lado que nós temos o valor, nós não sabemos ainda o ângulo que está oposto a ele. E como é que nós vamos descobrir? Porque eu falei no início da aula que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então nós temos que 180 é igual a 62, que é um dos ângulos, mais 74 mais o ângulo que falta, que eu vou chamar de alfa, mais alfa. Então nós vamos passar para ficar alfa ser igual a 180 menos a soma desses dois termos. Então vamos lá. Primeiro eu vou somar 62 mais 74. Aqui dá 6 e aqui dá 13. 136. Então nós temos que 180 menos 136 é igual a alfa. Então, 180 menos 136 vai ser igual ao valor de alfa. Então, vamos lá. Aqui é 7, passa 1, fica 4, 4. Temos que alfa é igual a 44. Então, agora a gente achou o valor de alfa. Nós podemos usar agora a lei dos sênios. E é interessante até porque ele dá aqui, ó, o seno de alfa, o seno de 44, né, que a gente acabou de achar. Então vamos utilizar a lei dos sênios porque nós temos dois ângulos, nós temos o valor de um lado oposto a um desses ângulos e queremos saber o do outro. Então, x, que é o valor que nós queremos saber, que é a distância entre as duas árvores, sobre o seno de 74, que ele deu aqui, que é 0,96, é igual o valor de um dos outros lados, que é 70, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de alfa, que é 44. Que ele deu aqui, seno de 44 é 0,7. 0,7. Então nós temos que x é igual... Eu vou passar o 0,96 multiplicando para o lado de lá. X vai ser igual a 0,96 vezes 70 dividido por 0,7. Então esse aqui vai ser o valor de x, e para agilizar eu vou fazer o cálculo aqui na calculadorazinha. É 0,96 vezes 70 é 67,2 dividido por 0,7, que dá 96. Então essa aí é a distância entre as duas árvores. Cadê? Eu sei que no Enem vocês não vão poder usar a calculadora. Uma dica que eu ia poder fazer para agilizar o cálculo é cortar esse zero, porque aqui na verdade é 7 vezes 10. Não, acho que vocês ia ter que fazer o cálculo mesmo. Tem algumas dicasinhas, mas eu acho que não cabe nesse vídeo. Vocês iam ter que fazer o cálculo e iam achar aquele resultado que eu acabei de achar. Próxima questão, também do Enem. E ela nos diz que um desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. E para realizar esse desenho, ele dispõe de, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm. Esse aqui é um compasso. E as hastes dessas perninhas do compasso, ou seja, ele diz que é 10 cm cada. Então aqui a gente já pode saber que é um triângulo isósceles, né? Porque tem dois lados iguais. Um transferidor e uma folha de papel. No caso, esse aqui é um transferidor. Calma. Não, é o compasso, é isso mesmo. Um transferidor e uma folha de papel e um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse 120. A ponta seca, que é a ponta que é a agulhazinha, que fica parada no compasso,
está representada pelo ponto C, que é esse ponto aqui. A ponta do grafite está representada pelo ponto B, que é essa aqui, que é o que desenhou o círculo. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, que é essa parte aqui. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verifica em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Ou seja, a gente tem que achar o valor do raio que ele desenhou. E como é que a gente vai fazer isso? Usando trigonometria. Nós temos aqui um triângulo, eu vou desenhar aqui, que seria o triângulo do compasso. Ele diz que as duas pernas têm 10 centímetros e que esse ângulo aqui é de 120. E esse ângulo aqui é o raio que a gente quer saber, vou chamar de R. Então vamos lá, nós temos um lado, dois lados no caso, e um ângulo. O que é que nós podemos usar? Sim, nós podemos usar a lei dos cossenos. Porque se nós usarmos como referencial do R, ela vai ser o seguinte. R ao quadrado vai ser igual a os dois outros lados ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes os dois lados, né? 10 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro termo. Seria o cosseno de 120. Ah, mas qual é o cosseno de 120 que não está nos ângulos notáveis que eu mostrei? Aí a gente vai aqui, eu deixei aqui. Aqui, de novo, a gente tem aquela circunferência trigonométrica e vamos desenhar o de 120, né? Aqui nós temos 90 graus, que é 1/4, né, de um círculo. O 120 ele estaria mais ou menos aqui, porque seria 90 mais 30. Então aqui seria 30. Se aqui é 30, para completar 90, então aqui é 60, certo? E o que é que a gente precisa? A gente precisa do cosseno. Eu ensinei para vocês que o seno ele é a projeção da altura. Aqui por exemplo, aqui, esse aqui seria o valor do seno. Seno é o que sobe. É a projeção da altura no eixo Y. Então o cosseno é a projeção da sombra. É a projeção para baixo, que seria esse. Aí novamente a gente cai naquele problema. O cosseno de 120 ele não dá entre os ângulos notáveis. Então como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que esse aqui seria o que a gente quer, que é o 120. Deixa eu apagar rapidinho. E como eu projetei aqui do outro lado, o que sobra para completar o 180 é exatamente 60. E se a gente pegar esse 60 e rebater do outro lado, aqui, ó, sendo aqui 60, a gente vai ver que o cosseno, que a projeção, como o seno ele é igual, a projeção para baixo do cosseno do 120, ela vai ser igual à projeção do cosseno do 60. A diferença é que a projeção do cosseno de 60 está para o lado direito do eixo Y, ou seja, é positivo, porque para a direita, para cá, é positivo. Então o cosseno do 120 vai ser igual ao cosseno do 60, sendo que como ele é para o outro lado, ele vai estar negativo. Então é igual, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60, sendo que negativo. Então, de novo, como eu coloquei no outro lado, no outro slide, o r ao quadrado, que a gente quer, que é esse aqui, ele é igual aos dois outros lados, que é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes os dois últimos termos que eu coloquei, que é os dois últimos lados, que são 10 vezes 10, vezes o cosseno de 120, que a gente acabou de ver que é igual a menos o cosseno de 60. E vamos revisar qual é o cosseno de 60. A gente tem aqui o seno e o cosseno.
30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai onde? Vai no 3 e também no 2. Então nós temos aqui que o cosseno de 60 é meio. Se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120, que está do outro lado, é a mesma coisa que o cosseno de 60, mas negativo, ou seja, vai ser igual a menos o meio, que vai ser exatamente aqui, menos o meio. Então nós temos que 100 mais 100, por isso aqui 100 mais 100, menos 2 vezes 10 vezes 10, que é 200, menos 200, vezes o cosseno de 60. Ou seja, 200 menos 200 vezes 1 meio, menos 1 meio. Vamos fazer primeiro essa multiplicação. Menos 200 vezes menos 1 meio, menos com menos dá mais. E 1 meio vezes 200 dá 100, então vai ficar 200 mais 100. Então r ao quadrado é igual a 300. E se nós fatorarmos o 300, nós vamos achar exatamente isso, que é, vou fazer aqui para vocês, 300. 2 vai dar 150. Por 2 vai dar 75. Vamos fazer por 5 logo, que é mais rápido. Por 5 vai dar 15. Por 5 de novo vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então nós temos que, fatorando 300, nós vamos achar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Ou seja, o r, aqui não era para ser ao quadrado, é igual a raiz disso aqui. E como nós vamos colocar a raiz, nós vamos cortar o ao quadrado e vamos tirar esses dois números da raiz. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes raiz de 3. Por isso, r é igual a 2 vezes 5 vezes raiz de 3. 2 vezes 5 é 10, vezes a raiz de 3, que ele dá aqui na questão, que é 1,7. Por isso, 10 vezes 1,7, logo o raio é igual a 17. E agora a gente vai ver na tabela, se o raio é 17, está entre 10, está entre 15 e 21. Então essa aqui vai ser o tipo de material que ele vai usar para fazer essa panela, se eu não me engano. E é isso, gente. Acabou a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um feedback, assim, digam se vocês gostaram, se não gostaram. Façam críticas construtivas também. Se tiver muito rápido ou muito devagar, se tiver sendo muito prolixo, avisem que eu sempre vou tentar melhorar para as próximas aulas. E é isso. Muito obrigado e bom estudo para vocês. Espero que tenham gostado.